Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência usando o Kindle. Eu já tenho ele há um bom tempo, há mais ou menos 3 anos eu acho, e durante todo esse período eu pude analisar, se eu gosto mais de e-book, se eu gosto mais de livro físico, e aí eu decidi fazer hoje um vídeo falando um pouco sobre as vantagens que eu acho em ler em e-book e ler pelo Kindle, mais especificamente. Apesar de existir aplicativos e também o próprio Kindle mesmo da Amazon, tem como você ler os livros que você compra por lá. Pelo celular, eu acho que é uma experiência completamente diferente, porque a luz, do Kindle, ela é preparada, específica, não somente a luz, mas a tela, para leitura, então ela não cansa a vista. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens de você ler em e-book. Afinal de contas, você pode ler, se você comprar, o que tem iluminação. Hoje em dia, inclusive, todos têm iluminação, Antigamente, o Kindle mais simples, sem ser o Paperwhite, não tinha iluminação embutida. Então, isso ajuda muito, porque você pode ler em ambientes escuros, por exemplo, à noite. Se você tem o hábito de ler, por exemplo, no seu quarto antes de dormir, você não precisa ficar com a luz acesa, porque ele tem a iluminação embutida. E durante o dia e em lugares muito claros, você nem precisa ter a iluminação ligada, porque dá pra ler assim, parece papel. Caso você nunca tenha visto um Kindle pessoalmente, é completamente diferente de uma tela de celular, assim, ele tem é completamente diferente. Quando tá desligada a luz, é como se fosse realmente um papel, tipo um jornal, uma textura e uma cor um pouco mais acinzentada. Outra vantagem, falando do aparelho em si, é a durabilidade da bateria. A bateria dele dura muito tempo. Pra mim, dura 20 dias facilmente. Obviamente, quanto mais eu leio, mais rápido ela acaba. Mas mesmo que eu leia todos os dias, ela dura no mínimo 15 dias. Então, é muito bom porque você nem tem que se preocupar, enquanto de ficar carregando de tempos em tempos. Mais uma vantagem de você ler e-books, e por um aparelho de e-book, no caso eu tenho o Kindle, é você poder escolher o tamanho da fonte. Eu acho essa uma vantagem muito boa, principalmente se você tem problema de vista. Então, às vezes você pega um livro de uma editora tipo a Intrínseca, quase, assim, várias editoras têm diferentes tipos de fonte, mas eu sempre gosto de mencionar a Intrínseca porque é muito pequeno e muito apertado, então é bem mais fácil pelo Kindle, porque você pode marcar qual o tamanho da fonte que você vai ler, então você lê daquele jeito que ficar mais confortável para você. E uma outra vantagem que eu particularmente acho é que, pra mim, quando você tá lendo sempre pelo Kindle, o e-book, a fonte é a mesma, o tamanho é o mesmo, porque é o que você pré-definiu, independente do e-book. Então, quando você termina um livro, você não tem que se adaptar a uma nova fonte, a um novo tamanho, a um novo tipo de linha, a um novo tipo de escrita mesmo, coisa que sempre acontece quando você termina um livro e vai começar um outro, porque geralmente você está acostumado a ler daquele jeito, e aí você troca de livro e aí troca as fontes totalmente. Não é um grande problema, mas eu acredito particularmente que a leitura flui melhor quando você está lendo sempre com a mesma fonte, do mesmo jeito. Pelo menos pra mim é melhor, mesmo quando eu troco de livro, a fonte continua a mesma, então pra mim flui um pouco melhor. Outra vantagem é que você pode aprender novas coisas, Você ler uma palavra que você não sabe o significado, ou se for uma palavra que faz referência a algo na história ou até mesmo na arte, alguma coisa que você não saiba, você pode clicar na palavra e ele vai te mostrar um significado no Wikipedia e também no dicionário. Então, assim, é muito legal para você aprender mesmo, caso você tenha esse tipo de interesse. Por exemplo, se você for ler um livro que cita muito referências a coisas históricas ou a arte. E também, se por exemplo você for ler um livro em uma língua estrangeira, tipo o inglês, e aí você não sabe uma palavra em específico, você pode clicar e você vai saber a tradução. Então isso é muito útil, ajuda bastante e também traz uma nova experiência, porque te dá a oportunidade de aprender outras coisas que você não aprenderia se fosse pelo livro comum, a menos que você pesquisasse por conta própria, o que eu nunca faço. Mais uma vantagem que eu acho no Kindle é você ter uma média de quanto tempo você vai demorar para terminar de ler o capítulo ou o e-book em si. Geralmente, ele não é muito assim certo esse tempo. Eu, pelo menos, costumo gastar mais tempo do que eu que tá falando.
não gasto o dobro do tempo, mas eu gasto um pouco mais. Mas mesmo assim, eu gosto de usar isso como uma média mesmo para eu saber, por exemplo, tá marcando lá que eu vou demorar mais 3 horas para terminar aquele e-book, então eu sei que se eu ler mais hoje e amanhã eu consigo. Ou então, não, eu vou me esforçar bastante, vou ler mais essas 3 horas hoje e vou terminar. Aí geralmente eu demoro tipo umas 4 horas, umas 3 horas e 40 por aí. Mas mesmo assim eu acho que é muito útil e também é um incentivo para você terminar de ler mais rápido, principalmente na parte de capítulos, porque se forem capítulos pequenos, provavelmente vai ter escrito 5 minutos, 6 minutos. Então você pode sempre pensar assim, falta só 6 minutos, vou ler mais um. Só mais 4 minutos, vou ler mais um. Aí você acaba lendo mais do que se fosse no livro, que talvez você não ia pensar assim, né? Não ia saber quanto tempo falta e ia acabar não lendo tanto. Outra vantagem muito óbvia do Kindle é você ter no mesmo lugar e no mesmo aparelho muito pequeno, muito leve, vários livros, tanto como uma economia de espaço, porque eu mesma já tô assim bem cheia, minha estante já quase não cabe mais, quanto também de mobilidade, porque, por exemplo, para viajar ou até mesmo para trabalhar, para ler fora de casa, é muito mais fácil eu levar um Kindle, que é fino, do que eu sair carregando um monte de livro. Fora que também livros muito grandes, tipo Os Miseráveis, ou livros como o It, livros que têm muitas páginas, tipo quase 1000 páginas, é muito mais confortável de ler no Kindle do que no livro em si, porque é muito pesado. Quando eu li Os Miseráveis, que eu li nessa edição, e eu li por ela, era muito difícil, porque eu colocava ela em cima assim do meu colo e chegava a pesar, de tão pesado mesmo que ela é tipo uns 3 quilos. Então, realmente, não é muito confortável. E no Kindle isso não acontece, porque independente se o livro tem 10 páginas ou 500, 1500, ele vai estar tipo, no mesmo lugar e vai ser muito mais fácil de ler. E por último, a última vantagem que eu quero dizer é que eu gosto muito que no Kindle você pode fazer marcações e notas e comentários no e-book, e aquilo ou você pode apagar depois se você quiser, ou você pode exportar como um PDF. Isso é muito legal e principalmente, por exemplo, para mim que gosto de fazer resenhas depois, é muito bom ter isso, porque quando eu leio no Kindle e eu faço as anotações, eu me recordo depois de ter do que eu pensei enquanto eu li aquilo, e é bem mais fácil. E porque eu não gosto de marcar nos livros normalmente, tipo nos livros físicos. Eu sei que tem muita gente que marca, né, com marca-texto, com lápis, com fitinhas. Eu já coloquei post-its em alguns, mas eu não gosto muito, eu tenho um pouco de preguiça e eu tenho um pouco de dó também de rasurar o livro. Mas no e-book não tem problema, porque como eu disse, se você se arrepender, já terminei de fazer meu trabalho aqui, não preciso mais dessas notas, é só você apagar e dá super certo, e eu gosto bastante, acho que é muito bom. Além disso também você consegue ver as marcações que as outras pessoas fizeram, quantas pessoas fizeram, aparece lá, por exemplo, 100 pessoas marcaram este trecho. E é legal porque às vezes é uma citação que talvez você não ia dar tanto valor, e aí quando você vê que várias pessoas marcaram, aí você pensa, peraí, por que será que eles marcaram? E aí você dá mais valor àquilo, interpreta de uma forma diferente, né, já que tanta gente citou aquilo, mas eu tenho essa opção desativada no meu Kindle, eu não deixo ela ativada, porque como eu leio muitos livros de suspense, eu pego spoiler, porque as pessoas não têm noção nenhuma. Elas marcam geralmente partes de pistas, assim. Eu lembro que as primeiras vezes que eu vi, eu acho que foi até nos livros da Agatha Christie mesmo, que, tipo assim, eles marcam o suspeito que é o certo. E aí você vai ver, tipo assim, por que marcaram isso? É porque, tipo, na hora eu já pensei, né? Tipo assim, nossa, eles marcaram isso porque provavelmente essa é a pessoa. Ou então é nesse momento aqui que é a justificativa pra pessoa ter cometido o crime. Tipo, péssimo. Então eu prefiro não deixar pra não correr o risco de eu ter spoilers, mas eu gostava de ler os outros livros com essa marcação. Eu não sei se é possível você desmarcar nas configurações apenas, tipo assim, em e-books específicos, mas no meu tá nas configurações gerais. Uma vez que eu tirei, né, que foi a vez deste livro que eu falei, né, de suspense, depois nenhum outro e-book apareceu. Então eu acho que eu teria que remarcar de novo. E aí, nossa, preguiça demais de ficar todo dia, quando eu trocasse de e-book, trocar essa opção, né? Mas caso você queira também, eu penso que tem essa possibilidade também.
porque é interessante por um lado, mas por outro pode ser que seja uma spoiler. E eu gostaria de falar agora uma desvantagem que eu acho que é pra mim a única. Antes de eu comprar o Kindle, eu achava que eu era tipo aquela pessoa que falava assim, jamais lerei em e-book, porque nada se compara aos livros físicos. Mas eu hoje em dia não penso assim mais. Eu acho muito mais confortável ler no Kindle. Eu gosto muito mais, eu acabo lendo bem mais, é muito mais cômodo e mais prático. E eu acho que tem o mesmo valor, assim, o mesmo valor mesmo. E eu hoje em dia, para eu comprar em edição física, só se for um livro que estiver muito barato, que eu queira muito, ou que seja uma edição comemorativa, especial, ou de capa dura, porque realmente, assim, tudo que eu puder comprar em e-book, eu prefiro comprar em e-book, mas tem essa desvantagem que é não ter marcação de páginas. Hoje em dia, nos novos e-books que as editoras estão lançando recentemente, alguns já tem, né, páginas, tem a marcação das páginas, mas a maioria dos e-books que eu já li e que eu leio não tem marcação de página, é só por porcentagem e por posição do e-book. E aí é muito difícil, porque por mais que você tenha porcentagem, por exemplo, já li 10% do e-book, já li 20%, 30%, é muito difícil de saber em páginas o quanto realmente você leu. Por mais que a porcentagem é o equivalente ao que você leu de qualquer forma, eu sinto falta de saber a página que eu estou, né? De saber se eu estou na página 10, se eu estou na página 30, se eu estou na página 130, tipo, eu gostaria de que todos os e-books tivessem a página. Mas não tem ainda, mas já fiquei feliz porque o último livro mais recente que eu comprei, que foi o do Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ele tinha páginas, eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava que tivesse, então eu gosto mais quando tem páginas. Fora isso, eu não consigo ver nenhuma desvantagem, de verdade, não consigo ver nenhuma outra desvantagem. Eu acho que é um aparelho que durou muito, porque eu já tenho o meu há 3 anos e eu uso bastante, ele está perfeito, muito novo, não mudou nada, não estragou. A bateria continua durando o mesmo tanto. Eu tenho vários e-books e não ficou cheio e ele tá aqui ótimo e foi R$300 na época. Então, acho que compensa bastante, mas eu entendo também que tem pessoas que não gostam e que preferem ler em livros físicos, mas eu decidi fazer esse vídeo pra falar a minha opinião, porque já faz muito tempo que eu falei que eu tinha comprado, né? E até então eu não tinha experiência pra saber se realmente era muito bom ou não. Então eu decidi fazer esse vídeo porque caso você não conheça, esteja em dúvida, esta é a minha humilde opinião e talvez você decida comprar. E se você decidir comprar, compre com o meu link, porque eu ganho uma pequena comissão para quem comprar com o meu link. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem as opções, né, diferentes. Hoje em dia já tem o Oasis, vários outros. O meu é o Paperwhite, né, que é a versão mais antiga do Paperwhite. Quando eu comprei, só ele tinha luz embutida. O Kindle normal não tinha, mas o meu é o Paperwhite. E eu gosto bastante dele, muito bom. Não sei quais são as grandes vantagens assim do Oasis, que é bem mais caro, porque pra mim realmente é pra ser um aparelho de leitura, então o meu não é a prova d'água nem nada disso, mas eu gosto muito dele e pra mim foi muito vantajoso pra fazer aquilo que é o principal, que é ler, né? Então eu gosto bastante dele. Enfim, gente, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês têm o Kindle, se vocês gostam de vocês, ou se vocês acharam que não vale a pena. E até o próximo vídeo.